Bom dia. Antes de iniciar, eu também gostaria de agradecer, tirar um minutinho aqui breve para poder agradecer o André, agradecer a Tênis pela oportunidade, pelo espaço, pelo incentivo, acima de tudo, que eles dão para a gente também estar aprendendo a divulgar a doutrina espírita. É muito importante. E também ao meu amigo Sidney, portanto, me incentivar também. E como eu disse, a gente vai falar sobre o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela também é conhecida como a oração dominical. E antes eu, na minha inocência, pensava que dominical teria alguma coisa a ver com domingo, porque a palavra lembra. Mas dominical vem do latim dominus, que quer dizer Senhor, ou seja, a oração do Senhor. E nesse caso aqui, Senhor com S maiúsculo, porque refere-se ao Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o respeito, toda a reverência que Ele merece. E o que pretendia Jesus quando Ele proferiu essa oração aos discípulos? Ou melhor, o que Ele pretendia deixar para gerações futuras, para todos nós, até o momento de hoje? E o que representa hoje essa oração para a humanidade? Porque muitas vezes a gente se acostuma a fazer essa oração assim, de uma forma mecânica, sem compreender a sublimidade do ensinamento que está inserido nessa oração. Então, o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma análise mais profunda de cada frase dessa oração, para a gente poder identificar aí elementos espirituais ensinados por Jesus, para que a gente possa ter uma vida melhor. E a partir dessa análise, como que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? Esse é o nosso objetivo da palestra de hoje. A oração do Pai Nosso era, sem dúvida, o mais perfeito modelo de prece que poderia ter sido concebido pela mente brilhante do nosso Mestre. Jesus, ele sintetizou na oração do Pai Nosso bilhões de anos de experiência intelectual e, acima de tudo, de sentimento, está sintetizado nessa simples oração que é o Pai Nosso. E a gente, o nosso esforço é prestar atenção mais no significado que ela representa para nós. Emmanuel, ele diz: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Bom, Emmanuel, ele se inclui, quando ele fala nós, ele está se incluindo. Se Emmanuel, que é um espírito que já alcançou certo grau de evolução, ele diz: nós nunca compreenderemos, então dá para a gente ter uma ideia, de que a oração ela é muito mais do que a gente pode compreender. E a minha tentativa aqui hoje é fazer algumas reflexões, alguma coisa muito rasa, porque a gente, como ele disse, a gente nunca vai conseguir compreender tudo que ela pode trazer para nós. Os espíritos encarregados na codificação da doutrina espírita, junto com Allan Kardec, quando eles estavam codificando, eles falaram para Allan Kardec que colocasse a oração do Pai Nosso, a primeira da coleção de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Não apenas porque ela foi ensinada por Jesus, mas também porque ela pode substituir todas as outras orações. E Allan Kardec diz mais. Ele diz que ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a gente vai entender isso no decorrer da nossa análise. Ela é mais que uma simples prece, ela é um roteiro de elevação moral e espiritual. Ela é uma filosofia de vida, a filosofia de vida de Jesus.
E ela é um guia, né, para que a gente, como eu já disse, para que a gente tenha uma vida mais feliz. Apesar de todas as nossas dificuldades, nossos problemas, a oração do Pai Nosso, quando ela é sentida e ela é praticada verdadeiramente, ela nos faz ter essa conexão com Deus, né? E a gente vai entender também os benefícios dessa conexão com Deus. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Era um costume de Jesus fazer suas preces, fazer suas orações, e ele se afastava um pouquinho para fazer as suas preces. E numa dessas oportunidades, quando ele se retirava muitas vezes para o monte, né? Então ele ia para o deserto, ele sempre dava um jeito de ficar sozinho para fazer as suas orações. E numa dessas oportunidades, os discípulos ficaram ali, né, como narra no Evangelho de Lucas e Mateus, que a gente vai dar uma dramatizada, narra que os discípulos estavam lá observando ele, querendo entender como que Jesus falava com Deus, como que era possível um homem falar com Deus, porque desde as épocas de Moisés, eles aprenderam que era necessário um intermediário entre Deus e o povo. Vocês lembram que Moisés subia ao monte, né, para poder trazer as leis, né? Receber as leis, receber as revelações espirituais, os mandamentos. E então, desde a época de Moisés, foi isso que eles aprenderam, né? Depois, mais tarde, no templo, tinha ali a figura do sumo sacerdote, que era o intermediário de Deus. Então, para os discípulos, e talvez para nós até hoje, ainda é inconcebível essa ideia de que a gente possa falar diretamente com Deus. E é isso que Jesus queria mostrar para nós. E ele vai mostrar como que isso é possível. E a gente percebe aí, então, que eles tinham crenças limitantes, assim como a gente também tem muitas crenças limitantes. Então, os discípulos, né, quando Jesus retorna, eles dizem: Rabi, Jesus, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou seus discípulos. Como é que o Senhor faz? Né? Como Deus te escuta? O Senhor escuta ele? Como que funciona? Eles estavam ali querendo entender, né? E Jesus, ele diz, né, as palavras da oração que atravessariam aí os séculos, os milênios, até os dias de hoje. Então muitas vezes a gente se pergunta: Deus ouve minhas preces? Será que parece que eu oro, mas parece que Deus não ouve minhas preces, né? A gente tem essas questões intimamente muitas vezes. Muitas vezes a gente não tem essa fé de sentir realmente a presença de Deus na nossa vida. Então a gente se questiona muito sobre a presença de Deus, e Jesus, ele já sabia que todos esses questionamentos, todas essas perguntas viriam, né? E ele, que não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus, ele ainda não poderia falar de um Deus onipotente, um Deus onipresente, onisciente, né? Todo sábio, toda sabedoria. Então ele limitou a dizer aos discípulos apenas que eles não estariam órfãos, que eles tinham um pai, né? Ele queria dizer para todos nós que nós temos um pai, que nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Eles enfrentavam, né, assim como enfrentamos hoje, vários problemas da opressão política, né, o próprio abuso da fé, das religiões, né? Então eles enfrentavam todos esses problemas materiais, falta, né, do necessário, assim como nós experimentamos hoje em dia também. Então, para a gente obter a verdadeira conexão, né, Jesus, ele vai ensinar que para a gente mas tu, quando orares,
entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, entra no teu aposento, entra no teu quarto. Né? Jesus queria dizer aí, olhe para dentro de si mesmo, entra na sua consciência, abre seu coração e fala com Deus. Né? Muitas vezes, não precisa a gente dizer palavras bonitas, né? A gente não precisa falar, ensaiar muito. O que Jesus está querendo dizer é uma questão de sentimento, para a gente buscar sentir Deus, assim como ele sentia Deus quando ele se afastava. Sair do barulho, né, da correria, do dia a dia, deixar um pouco as coisas materiais e buscar essa conexão verdadeira, essa conexão íntima com Deus. Né? Porque muitas vezes a gente está tão na correria, nos afazeres do dia a dia, que a gente esquece de se conectar com essa fonte de energia superior e se recarregar, né? Como que a gente vem aqui no centro, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, a gente sai daqui reabastecido. Mas o que Jesus queria mostrar para nós é que a gente precisa fazer essa conexão todos os dias. Esse momento de reflexão íntima, entrar na nossa consciência, né? Abrir nosso coração e falar com Ele mesmo, né? Porque ao elevar o nosso pensamento a Deus, ao falar com Ele, Ele escuta. Ele vai ouvir a nossa prece, ele vai ouvir instantaneamente. Né? E a gente precisa ter essa fé, ter essa certeza de que isso é possível. Né? E quando a gente consegue essa conexão, a gente consegue alcançar essa vibração, os nossos dias ficam mais tranquilos, mais suaves. Né? A nossa conexão, a nossa vibração, nossos sentimentos, eles melhoram e automaticamente tudo vai fluir com mais naturalidade na nossa vida. Então a gente observa aí que muitas vezes os nossos sofrimentos é o afastamento voluntário de Deus. E a gente vê grandes exemplos, né, como Chico Xavier. Como que era Chico? Ele era o amor em pessoa, a bondade. Por quê? Porque ele tinha sempre essa conexão com Deus. Né? Divaldo Franco, esse era o ponto-chave que Jesus queria ensinar, é a nossa conexão com Deus. E a partir, né, o amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. A partir do momento que a gente se conecta com Deus verdadeiramente, o amar ao próximo, que parece que já virou uma frase assim de praxe, né? Fica bonito na teoria, amar ao próximo, mas como amar ao próximo? O segredo está em conectar com Deus de verdade. Porque no momento que a gente conecta, o amar ao próximo é apenas uma consequência da nossa conexão com Deus. Né? A causa primária é a conexão com Deus. E a consequência disso, naturalmente, vai ser o amor ao próximo, porque nós vamos internalizar esse sentimento de amor através da nossa conexão, através do hábito, na medida que a gente vai praticando isso, né, como andar de bicicleta. Cada dia que a gente pratica, a gente aprende mais e a gente vai internalizando esse hábito de falar com Deus. Muitas vezes, no nosso primeiro pensamento do dia, se a gente já começar logo pela manhã, coloca uma música que te eleva, lê algum trecho, alguma coisa, você já vai internalizando esses sentimentos, né? Então o seu dia vai fluir melhor. E estar de joelhos, né, significa humildade. A gente precisa ser humilde para falar com Deus. A gente não pode ser soberbo, né? Impor as nossas vontades para Deus. A gente tem que ser humilde, né? Saber que Deus é nosso Pai, é nosso Criador. Nós somos filhos dele, né? Reconhecer a paternidade de Deus. Ao reconhecer a paternidade de Deus, a gente se torna pessoas humildes, né? Ele é o sabedor de todas as coisas. Então, a gente vai orar da seguinte forma: a gente sempre vai ver Deus como nosso Pai, a gente vai estar sujeito à sua vontade, sempre que a vontade de Deus é a melhor para nós. A gente vai dizer: Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. O gesto de ajoelhar
seria o mesmo que dizer: Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, eu confio no seu amor, no seu cuidado comigo. Eu nada sei, confio minha vida, meu espírito em suas mãos, assim como Jesus ensinou, né, no último dia, na cruz, né, entrego meu espírito em suas mãos. Então esse é o movimento da gente entregar a nossa vida, entregar o nosso espírito nas mãos de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E Jesus também ele usou uma imagem também para nos ensinar como fazer a oração, né? Deu a imagem aqui do fariseu, talvez o slide ficou um pouquinho escuro, mas eu vou ler aqui. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E ele deu a outra imagem, que é a imagem do publicano. Porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdias de mim, sou pecador. Então, a gente vai observar aqui, Jesus ele tinha um método para ensinar. Ele sempre colocava 2 situações, né? Nunca com o objetivo de condenar ninguém, né? Sempre com o objetivo de educar. Então ele colocava 2 posições para que a gente fizesse a nossa autoanálise, o nosso conhecimento interior e verificar em qual posição que a gente se encontra no momento presente. Muitas vezes estamos na posição do fariseu, né? O orgulho, né? Onde a gente justifica nossos pecados, a gente terceiriza os nossos erros, né? A gente nunca reconhece os próprios erros, o preconceito, né? Publicando aí na imagem de uma pessoa preconceituosa, talvez fanática, né? Porque o fanatismo aí seria contrário à fé, né? Porque a fé ela é oposta ao fanatismo. Vaidoso, talvez, egoísta, colérico. E de outro lado, o publicano, né, que era um cobrador de impostos, mas que ele sabia reconhecer suas fraquezas, ele sabia onde estava errando. E ele estava arrependido, né, dos seus erros. Ele reconhece que precisa mudar o rumo de sua vida. E decidiu em seu coração pedir o perdão de Deus. Deixa eu só abrir de novo o iPad. Faz o lock. Então ele decidiu em seu coração pedir o perdão a Deus. Então a gente vê aqui exatamente a posição da humildade e do orgulho, né? Então o que eu quero chamar a atenção aqui não é os defeitos do fariseu. Eu quero chamar a atenção para as virtudes que devem ser cultivadas, né? Porque se a gente for ficar olhando para os nossos defeitos, a gente vai ficar derrapando na pista, né? A gente não vai conseguir ir muito além. Então a gente tem que focar nas nossas virtudes, né? Se somos orgulhosos, buscar a humildade. E o que eu quero destacar é a vida com Deus e a vida sem Deus. Porque quando temos essa conexão com Deus, não somos orgulhosos, nós somos humildes. Sem Deus, nós justificamos nossos erros, nossos pecados. Com Deus, nós reconhecemos nossos erros, nós somos humildes. E assim tantos outros, né, defeitos. Mas o ponto principal aqui é a vida com Deus e a vida sem Deus. Então a gente vai começar agora a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. O que pretendia, né? O que podemos entender quando Jesus diz Pai Nosso? Primeira coisa aqui é que Ele é Pai, né? Deus é Pai.
Ou seja, todo efeito tem uma causa, e toda causa tem um efeito. A ideia de Deus, de pai, só pode existir a partir da ideia de filhos. E a ideia de filhos, consequentemente, a partir da ideia de pai. Poderia ser mãe também, mas a gente tem que lembrar que naquela época a sociedade era patriarca, né? O pai era o centro da família. Então, Jesus ele também tinha o costume de chamar Deus de Abba, né, do hebraico, Abba, que significa paizinho, papai, né? Por quê? Porque Jesus queria mostrar para nós que nós somos crianças espirituais, nós somos como bebezinhos espirituais, nós estamos ainda na nossa infantilidade espiritual, né? Nós nada sabemos. E também mostrar para nós que ao chamar Deus de paizinho, é mostrar que ele é um pai presente e não um pai ausente, né? Porque um pai, pegando o exemplo de uma família, né, um pai que vela pelo seu filho toda noite ali à beira do berço, né? Quando o filho chora, o pai está lá pronto para poder dar mamadeira, acudir, né? Então, Jesus ele faz as coisas muito simples para que a gente possa entender. Um exemplo que a gente tem de família, né, o nosso pai, o cuidado do pai, o amor do pai, de um pai presente, né, que está sempre ali. Será que a gente já parou para pensar que Deus ele tirou ali na sua eternidade, né, um minutinho, não sabemos quanto tempo, né, 1 minuto, 2 horas, não sabemos como que Deus cria, mas a gente já parou para pensar que Deus tirou ali 1 minutinho da sua eternidade para criar cada um de nós, né? Dedicou aquele minutinho para criar você e ele é responsável pela sua evolução. Ele cuida, ele não está ausente, ele cuida de cada detalhe da sua evolução, ele está cuidando. Muitas vezes a gente não entende, como os filhos rebeldes, a gente não quer ir para a escola, a gente não quer estudar, a gente não quer fazer os nossos deveres de escola, as nossas provas, né? A gente fica rebelde. Mas Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa evolução. E quando ele diz nosso, ele quer dar a ideia de uma irmandade universal. Ele é Pai nosso e não meu. Ele é Pai de todos nós. E muitas vezes a gente fica brigando, disputando o amor de Deus. Não é assim que acontece? A gente vê hoje as religiões disputando, não, Deus gosta mais de mim, não, Deus é nosso Deus. E a gente faz isso muito. Não, Deus é espírito, não, Deus é católico, Deus é evangélico, né? Então a gente está sempre disputando o amor de Deus. E Deus não quer isso, Ele quer a nossa união, Ele quer que a gente veja uns aos outros como irmãos, independente da sua raça, da sua cor, a sua opção sexual, independente de qualquer coisa, Ele quer que a gente se veja como irmãos em humanidade, né? E estás nos céus. Aonde está Deus, né? A gente não consegue ver, está nos céus, como diz a oração. Quando a gente era ainda primatas, a gente cultuava vários deuses. O Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus das plantações. E muitas vezes a gente fazia ali barganhas com Deus. A gente oferecia os nossos melhores frutos da nossa colheita para poder receber favores de Deus. Muitas vezes fazíamos sacrifícios, já na época de Moisés existia a questão do sacrifício de animais, muitas vezes até sacrifícios humanos, né? Onde a gente dava a Deus esperando favores, né? Como prosperidade, facilidades de todas as formas. Mas assim como Deus não se agrada, né, quando a gente se coloca nessa posição de pedir coisas. O que devemos pedir é a força, né? É a sabedoria para a gente enfrentar nossas dificuldades do dia a dia e nunca ficar fazendo essa barganha com Deus, né? Porque o nosso conceito de Deus, ele reflete no nosso dia a dia. O nosso conceito, ele evolui.
naquela época nós tínhamos um conceito, uma forma de pensar sobre Deus, né? Ainda como crianças. E hoje, o nosso conceito já mudou um pouco, mas ainda precisamos fazer essa update da ideia de Deus, né? Deixar esse Deus do passado, um Deus vingativo, um Deus que pune, um Deus que tem preferências, né? Porque Ele é um Pai. Então a proposta de Jesus é para que a gente entenda entenda Deus como um Pai nosso, né? Fazer esse update e realmente viver, acreditar nisso, né? Que Deus é nosso Pai e fazer esse update das ideias. Santificado seja o vosso nome. O que significa, né, santificar o nome de Deus? Quando nós queremos santificar o nome de Deus, nós devemos nos santificar. Santificar a nós mesmos, né? Santificar o nome dele é nos tornar melhores, é refletir Deus na nossa vida, nas nossas atitudes diárias, no nosso comportamento, né? Não apenas santificar o nome de Deus com palavras, mas que as pessoas possam ver em nós Deus, assim como Jesus. Jesus, todo lugar que ele ia, todos viam nele Deus. Quando ele alimentava alguém que tinha fome, quando ele fazia as curas, quando ele dava seus ensinamentos, as pessoas glorificavam Deus através do comportamento de Jesus. Então é isso que ele quer dizer quando a gente deve santificar o nome de Deus, né? Santificar nossos pensamentos, nossas atitudes, que as pessoas, né, do nosso convívio possam ver em nós Deus refletido no nosso comportamento. Isso é santificar o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. Todos nós desejamos, né? Nós ansiamos um reino, um mundo melhor, né? Um reino de Deus, um mundo melhor, um mundo sem guerra, sem fome, sem misérias, dores, sofrimentos, um mundo mais justo. Todos nós desejamos, né? Talvez habitar as regiões celestiais, habitar as colônias celestiais, né? As colônias espirituais, nosso lar, né? Como a gente conhece. Mas para que isso aconteça, para que a gente possa efetivamente viver nos planos superiores, né? Talvez numa vida futura, a gente deve começar a viver esse reino de Deus dentro de nós, porque o reino começa dentro. Se queremos paz, temos que começar a cultivar a paz no nosso íntimo. É um estado mental e emocional, né, que a gente deve entrar nessa sintonia já do reino de Deus, né? Como a gente está passando agora de provas e expiações para um mundo regenerado, para que a gente possa habitar esse planeta regenerado, a gente precisa começar a transformar nossos sentimentos, porque senão não será possível, para que a gente tenha uma vida futura feliz, uma vida futura mais tranquila, mais amena. A gente precisa, a partir de já, começar a internalizar esses sentimentos de paz, né? de bondade, de caridade. Então o reino de Deus está dentro de nós, né? A obra de Deus dentro do coração dos homens. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E qual é a vontade do Pai, né? Eu gosto de fazer perguntas para direcionar a nossa reflexão. Como vivem os espíritos, né, que já alcançaram certo grau de evolução, de angelitude? Eles vivem para fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus, né? Se tornar um com Deus, no mesmo pensamento. Eles vivem lá nos planos espirituais, a gente lê nas obras, né? Que eles vivem pelo estudo, aprender, conhecer e também, como eu estou dizendo, várias vezes eu estou
indo no mesmo ponto, a questão do sentimento, né? A gente precisa melhorar o nosso sentimento para que a gente possa viver de acordo com a vontade do Pai, que é o quê? Que é ajudar o próximo, fazer a vontade dele, ajudar. Eu gosto muito de uma ideia do mito da caverna, né? Vocês conhecem o mito da caverna? Eu adoro esse mito da caverna, porque os homens nasceram nas cavernas, né? Na ignorância. E eles saem, um deles tem um desejo íntimo de conhecer a verdade, de alcançar a sabedoria. Então ele sai de dentro da caverna e vê a luz do sol, né? Ele alcança a sabedoria. Só que, quando ele tem a sabedoria, o conhecimento, ele sente uma necessidade de voltar e alertar os que estão ainda dentro da caverna. A exemplo de Jesus, né, ele fez a mesma coisa. Ele alcançou a sabedoria e ele sentiu esse amor, essa misericórdia de ajudar as almas sofredoras que ainda estão nas cavernas. Então, assim como os benfeitores dessa casa fazem por nós, eles já alcançaram um certo grau de evolução e eles sentem a necessidade de voltar. Então, para que a gente possa aprender isso também, né? Porque a vontade do Pai, ela vai se dar na terra e no céu, na terra e no plano espiritual, né? No plano físico e no plano espiritual. A vontade de Deus vai se fazer. A nossa vontade, ela é sempre material, né? Mas a vontade de Deus, ela é espiritual. É a gente reconhecer a nossa essência espiritual e andar alinhado com a vontade do Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus nos dá tudo que necessitamos, né, materialmente. Sempre Ele nos proporciona tudo que necessitamos. O pão, ele é um alimento popular. Da mesa do mais rico ao mais pobre, todo mundo conhece o pão. Então Ele deu essa imagem do pão para nos mostrar, né, que nós precisamos das coisas materiais. Mas, acima de tudo, nós precisamos também alimentar o espírito. A gente não come pão todos os dias, né? Um arroz, um macarrão. A gente precisa do alimento material para sustentar nosso corpo físico. A gente precisa das coisas materiais para viver. Mas o essencial é alimentar o espírito todos os dias. E é assim que Jesus fazia. Ele alimentava o espírito todos os dias. Do primeiro pensamento até o nosso último pensamento, a gente tem que sempre buscar alimentar nosso espírito, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E Jesus, né, como símbolo de ser o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, é a gente buscar estudar, conhecer, ter tempo, dedicar tempo às coisas espirituais, né? Vir ao centro é uma forma de alimentar nosso espírito, fazer o evangelho no lar, né? Talvez não todos nós fazemos o evangelho no lar, né? Mas é muito importante fazer o evangelho no lar, ter um hábito de sempre fazer orações, de sempre buscar essa conexão, alimentar o nosso espírito, seja com a boa música, seja através de estudos doutrinários, sempre alimentar a nossa essência espiritual. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sem o perdão, nada do que foi visto até agora é possível. Sem o perdão. Sem a gente tirar o sentimento de mágoa do nosso coração. Porque ao conectar com Deus, a gente precisa estar com o coração limpo. A gente não consegue ter conexão com Deus, com o plano espiritual, se a gente carrega mágoa de alguém. Então nós precisamos limpar nosso coração, né, e fazer o exercício do perdão. Porque o perdão, ele é um exercício
que precisa ser praticado, né? Na medida que a gente vai, tudo que a gente pratica, a gente consegue desenvolver, né? Então, o perdão também é uma questão de decisão. Eu decido perdoar. Se o outro ainda guarda mágoas de mim, isso é uma questão que ele vai ter que resolver, ele com a sua própria consciência, com Deus. Mas eu decido que vou perdoar para o meu próprio bem, para a minha própria felicidade. Eu decido perdoar. E quando eu decido perdoar, limpar meu coração, eu estou livre para poder olhar para o alto, olhar para cima, focar naquilo que é espiritual. Então, a evolução só é possível quando a gente perdoa, quando a gente deixa para trás, a gente não olha para o passado, né? Então, é uma questão de decisão. É um compromisso íntimo nosso com nós e com Deus. E não nos deixeis cair na tentação. As tentações, elas são testes de aprendizado para nós. Elas são oportunidades de crescimento, né? Ela vai nos ajudar a identificar aquilo que a gente ainda está caindo, aquilo que a gente ainda está errando. As tentações vão nos mostrar aquilo que a gente precisa melhorar, né? E quando ele fala, não nos deixeis cair, é porque elas representam uma queda espiritual, né? Quando a gente, às vezes, se esforça por dias para manter uma conexão, para ficar bem, e por algum motivo a gente cede àquela tentação, é como se fosse uma queda espiritual. A gente cai espiritualmente e muitas vezes é difícil retomar, né? Muitas vezes é difícil a gente voltar até aquela conexão. Então, Jesus ele é muito coerente. Em cada frase da oração, ela vai ter uma sequência, né? Como a gente observa, a questão da conexão e depois não nos deixar cair em tentação, no final, né? A gente perde a fé, a gente perde a confiança, né? O que é a fé? A fé é essa conexão. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é a fé, né? A fé é exatamente a conexão com Deus. Porque quando você está conectado com Ele, você sente realmente Deus e isso te dá uma força que guia os seus dias, né? Te dá uma força, uma certeza da existência, da presença de Deus na sua vida, né? E aí você consegue vencer os obstáculos, né? Mover as montanhas dos problemas. E livra-nos do mal. Livra-nos do mal, não tem um slide. Livrar-nos dos males é as boas escolhas, né? Quando a gente faz as boas escolhas, pede auxílio à espiritualidade para que nos ajude a fazer boas escolhas, a gente se livra dos problemas, das obsessões, das vampirizações, né? Então, é pedir sempre a espiritualidade que nos dê força, que nos dê auxílio nos momentos de dificuldade, para que a gente faça sempre as melhores escolhas, aquilo que é bom para a nossa evolução. E o amém vai simbolizar, vai significar, eu estou de acordo, eu concordo, eu assino embaixo. Eu decido viver dessa forma a partir de agora. E para a gente concluir, então, né, mais uma vez, do que foi avaliado até aqui, que o ponto central da oração do Pai Nosso, ensinado por Jesus, como eu já disse várias e várias vezes, e é importante a gente sempre repetir, em primeiro lugar, a nossa conexão com Deus, acima de todas as coisas, colocar Ele acima de todas as coisas na nossa vida, né? Essa nossa conexão diária, a fé, né? A fé, ele quer falar sobre a fé raciocinada. E a fé, ela não pode ser apenas raciocinada, ela tem que ser sentida. A razão e o sentimento, as duas asas da angelitude, né? Porque se você tem muito sentimento, mas não tem raciocínio, o que acontece? Você vai para o lado do fanatismo.
Mas se você tem a fé baseada no conhecimento, no raciocínio, você tem base no que acredita, né? Mas também é perigoso você apenas ser muito racional, né? Porque se você for muito racional, também é um problema. Você vai identificar, você não vai ter essa fé genuína. Então é preciso conciliar os dois lados da fé, o racional e o sentimento, porque senão vai ficar aquela fé fria, né? Aquela fé que analisa tudo, mas não sente. Então, por isso que Jesus diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei, como ele disse. Resume toda a lei, resume toda a Bíblia, resume todo o Evangelho, resume toda a doutrina espírita, a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque ela vai nos mostrar que é a questão do sentimento, como eu disse, né? A questão do sentimento e do racional. A partir do momento que você conhece as leis e você trabalha seu sentimental, é consequência você ter uma vida, conseguir amar o próximo, conseguir amar a si mesmo também, né? Então ela vai resumir tudo. A gente não precisa, é lógico, a gente precisa estudar, né, conhecer, mas a gente precisa sentir também. E aí, para finalizar, gente, eu acho que já está no nosso horário, eu gostaria de ler uma versão espírita do Pai Nosso, que eu achei muito bonita, que vai trazer para nós a confirmação de tudo que a gente falou até aqui. Pai nosso que está no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que está nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Pai nosso que está na compaixão, na caridade e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e também naquele que já partiu, deixando a minha alma ferida pela saudade. Santificado, Pai, seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita, Pai, a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso, Pai, de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem, se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer o alento e a alegria é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize em forma de agressão, que mais do que falar eu saiba ouvir, e que ao invés de julgar, eu busque acolher, que não cultivando a violência, eu semeie a paz, que dizendo não às exigências em demasia, eu possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelos dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravos de minha malevolência. Antes que a tua luz esteja sobre mim
iluminando-me, e eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és da minha essência, e livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Obrigado, gente, pela atenção. Vamos, irmãos, continuar com essa conexão, com essas palavras tão lindas trazidas pelo nosso irmão, nos reforçando a cada dia mais a importância dessa conexão com o Pai, nosso Pai que estás nos céus, olhando sempre por nós, nos reforçando que somos parte dele, que Deus está em nós e que o Mestre Jesus, com toda a sua bondade, nos trouxe em palavras, nos trouxe ensinamentos, todo esse amor, nos mostrando o caminho que devemos seguir, que devemos trilhar, rumo ao Pai, esse Pai que nos aguarda, com todo o seu amor, toda a sua brandura, nos aguardando ao nosso tempo, na nossa caminhada, e que possamos, irmãos, abrir os nossos corações para sentirmos a cada oração que rogamos ao Pai força, coragem, determinação, abrindo nossos olhos da alma para enxergarmos o nosso próximo como nós mesmos e fazermos a eles o que gostaríamos que fosse feito a nós. Rogar ao Pai que nos traga clareza, humildade e que nos dê coragem para persistir a cada dia nessa caminhada, que nos dê força e que não esqueçamos nunca que estamos sempre auxiliados por aqueles que Deus nos enviou para nossa jornada rumo a Ele. Que não possamos não desistir de nós, do próximo, de nossos lares, de nossas famílias, e rogai ao Pai, acima de tudo, por aqueles que ainda andam na escuridão, que ainda não conseguem enxergar a luz do Senhor, mas que eles, como nós, também chegarão a Ele. Cada um a seu tempo. Obrigada, Senhor, por esta casa que nos recebe com tanto amor, com tanto cuidado. E com esse sentir, vamos nos preparando para o momento do passe espiritual, para que essa espiritualidade amiga, bondosa, possa nos encher de luz e de amor para essa semana que se inicia. E que sejamos fortes, meus irmãos. Que Deus está sempre conosco, eleve seus pensamentos e deixe a luz do Senhor invadir todo o nosso ser. Que assim